aplicação, discutir alguma coisa, eu estou super à vontade. Não sinto Valeu. Maravilha. a seguir um roteiro específico. Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente botar a apresentação aqui. Beleza, deixa eu ir isso para cá. Estão vendo a apresentação aí? Tudo certinho? Sim, tá certinho. Sim. Opa. Beleza. Vou começar falando com vocês do conceitos elementares. Eu trago se qualquer coisa tiver ruim de áudio, aí você me interrompe, fica à vontade. Beleza. Então, eu vou começar falando com vocês um pouco, trazendo... Eu vou mutar o pessoal, aí quem quiser é só falar no chat que eu desmuto, beleza? Tá bom. Só para não dar interferência aqui no áudio. Valeu. Então, eu gosto sempre de pegar a questão talvez mais elementar aí da tecnologia, propriedade da tecnologia. E eu uso sempre esse exemplo aqui do extrato bancário, né? A gente pressupõe, quando acessa a nossa conta, que ali vai estar todos os lançamentos de despesas e receitas, e que aquele dinheiro que está ali, uma vez lançado, você não vai ter nenhum tipo de alteração. Então, se eu vejo lá no dia 31 do 1 de 2018, aí, um saldo de R$13.000, amanhã, quando eu acessar, eu espero que esse saldo só possa evoluir se houverem novos saques ou novas retiradas. Eu nunca espero que alguma coisa que estava lançada lá no meu extrato vá lá e suma. Mas vamos imaginar que essa situação ocorra. De fato, nesse momento, o que você vai fazer quando um dinheiro sumiu na tua conta? Você vai ter que recorrer ao banco pedindo, por amor de Deus, cara, tinha lá R$5.000, cadê esse lançamento que estava feito lá no dia 25, eu tinha visto. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas não guardo hoje em dia todos os extratos dia a dia do meu banco. Então, se isso acontecer de fato, vai ser a minha palavra com o banco, tentando provar que aquilo não aconteceu e coisas do gênero. Verdade. A gente tem, na verdade, uma relação muito clara ali, centralizada, onde o banco, na verdade, ele é essa instituição que é responsável por todos os lançamentos das movimentações ali na minha conta bancária. Então, esse dinheiro, entre aspas, virtual, porque ele não está fisicamente em lugar nenhum, ele é o registro da existência de um dinheiro. Hoje, no nosso modelo tradicional, nosso sistema bancário, ele está ali sendo assegurado por uma instituição, seja ele qual banco for, mas aquele dinheiro está ali depositado e está ali resguardado, eu tenho acesso à minha conta, mas se sumir, eu tenho essa relação bem central, onde N clientes ali estabelecem essa confiança com o banco. Se essa confiança, de alguma forma, for rompida, a gente tem um problemão aí e um modelo aí complexo de correr atrás disso. Então, por que esse exemplo? Um exemplo para puxar vocês essa reflexão de como é o nosso modelo hoje no mundo, né? A gente tem essa confiança sempre centralizada. As pessoas confiam em governos, as pessoas confiam em instituições financeiras ou instituições de maneira geral. E isso é o modelo, a estrutura básica de confiança do mundo. Mas, olhando um pouquinho para trás, se a gente for lá em 2008, não escolher essa data à toa, ela é bem do surgimento dessa tecnologia, a gente teve exatamente uma crise global de confiança. As pessoas estavam super desconfiadas com os bancos que fraudaram uma série de questões ali do mercado imobiliário, sistema financeiro lá nos Estados Unidos em colapso, grandes instituições renomadas, entre aspas, hiperconfiáveis, sendo pegas ali manipulando informações, auditorias, falências de algumas instituições. Isso gerou, sem dúvida nenhuma, uma maior preocupação sobre esse modelo centralizado de confiança. E curioso que exatamente nessa época estava se buscando essa possibilidade de você ter esse dinheiro eletrônico. Eu brinco com essa metáfora do dinheiro eletrônico, mas o dinheiro hoje na nossa conta bancária não deixa de ser um dinheiro eletrônico. Ele só existe porque aquele registro sobre a existência dele está ali. Fisicamente você não tem nada que te garante que a existência dele é no seu próprio registro, de que ele está ali, que está na posse de determinada pessoa. Mas é muito louco isso, né? Isso, muito louco. E o que se discutia era exatamente, eu preciso ter uma instituição centralizando esse poder para que esse dinheiro possa fluir, ou eu tenho uma forma de confiar diferente dessa forma tradicional. E aí surge uma proposta, nasceu como uma proposta, um cara que ninguém sabe quem é, né? Até hoje é um mistério, é um pseudônimo, né? O Satoshi Nakamoto. Ele propôs o conceito da gente descentralizar essa relação de confiança. Em vez de a gente confiar numa única pessoa, a gente, na verdade, distribuir essas informações de forma a que essa confiança não precise ser em uma pessoa ou um conjunto de pessoas específico, ele seja descentralizado por todos esses que participem desse processo de confiança distribuído. Ele propôs isso especificamente para essa aplicação de transacionar dinheiro eletrônico,
e resolvendo toda a questão de você ter múltiplos dados. Eu tenho dados em vários lugares, eu tenho um monte de problema em relação a isso que eu vou comentar na sequência. Mas se a gente for historiar, ele fez essa proposta, era um paper, então era uma ideia de como manter os registros dessas transações eletrônicas de forma sem existência de uma instituição central, que teria que ser a relação de confiança ali sobre a guarda dessas informações, mas distribuindo isso em todos os envolvidos ali nessa rede ali que guardaria de forma distribuída essa confiança. E depois dessa proposta feita, começou a ter as primeiras movimentações, as primeiras pessoas aderindo e transferindo esse suposto dinheiro eletrônico ali entre as pessoas. Isso foi ganhando volume, mais pessoas foram aderindo e começou a se estabelecer uma relação de câmbio, né? Quanto aquele dinheiro eletrônico, nosso famoso aí Bitcoin, vale efetivamente uma moeda fiduciária, aí, especificamente as primeiras transações foram em dólar. Então você começou a observar, na verdade, a quantificação financeira no modelo tradicional que a gente está acostumado aí no dólar, no caso, desse dinheiro eletrônico, né? Essa moeda virtual, ou se a gente for chamar como hoje em dia é muito conhecido, essa criptomoeda ou cryptocurrency, ou a moeda corrente, que tem toda a criptografia envolvida nesse processo aí de troca de informações. E isso foi evoluindo a ponto dessa transação ser tão aceita, a ponto de você conseguir comprar produtos no mundo físico. E tem essa história famosa aí da compra de 2 pizzas, para ser mais exato, com bitcoins na época, 10 mil bitcoins, até um zero a mais aí, foi o preço ali da compra da primeira pizza, e isso em dinheiro corrente aí valendo milhares de dólares cada bitcoin, você tem uma fortuna aí por 2 pizzas. Mas foi exatamente a primeira transação que marcou, inclusive, se comemora o aniversário lá, o Pizza Day, todo ano, em função dessa compra, a primeira transação que deu valor aí à moeda. Então isso aí, vocês sabem como a história evoluiu, cada vez mais esse mercado foi ganhando força e evoluindo a ponto de você ter hoje toda uma economia, um market share bastante significativo de recursos hoje transacionados nessas moedas virtuais, especificamente aqui na história, o Bitcoin. Mas o que está por trás dessa forma de transacionar de forma distribuída sem a existência de uma instituição central, como é que esse dinheiro de fato flui? E aí você tem uma série de tecnologias que estão envolvidas para botar isso de pé, né? Eu gosto sempre de frisar que não houve nenhuma invenção dessas tecnologias. Na verdade, houve uma conjunção de várias tecnologias bem mais antigas, usadas em diferentes contextos, de uma maneira que conseguiu colocar de pé essa ideia de distribuir essa relação de confiança, ela não ser centralizada, mas ela ser distribuída. E aí eu chamo a atenção aqui na direita, a gente tem aqui exatamente aquele modelo que a gente observava antes, numa instituição financeira, por exemplo, em que um banco tem a posse, toda a confiança de N correntistas em volta dele. Se a gente for olhar para esse modelo aqui descentralizado, ele é um modelo muito, muito próximo ao que a gente tem de cartórios hoje, onde você não tem todas as informações num único lugar, que nem num banco, mas você tem, na verdade, essas informações geograficamente distribuídas. Então, o cartório ali de uma determinada região, de uma determinada cidade, tem todas as informações, por exemplo, dos nascimentos daquela região. O outro tem a informação sobre outra região, o outro de outra cidade. De alguma forma, eles trocam informações aqui para efeito de backup, mas num ponto muito claro local, o poder sobre essas informações ele continua numa relação centralizada de confiança, onde você tem ali todas as informações naquele cartório. O que a gente está falando aqui com essa ideia de distribuir esse poder sobre esses dados é exatamente ter uma relação muito mais conectada, né? Essa ilustração ela deixa bem claro que quer distribuir de fato. A informação está aqui, mas ela está em todos os outros nós que constituem essa rede. Então eu não tenho informação em um único lugar, ela tem cópias em todos esses lugares. E aí começa a vir um monte de conceito aqui bastante interessante para a gente conversar um pouquinho sobre como essas coisas acontecem, né? Primeiro, se você tem essa informação em vários lugares, você tem na verdade, a segurança de que se houver qualquer manipulação aqui nessa cópia, o que vai acontecer é que ela vai destoar de todas as outras cópias. Então tem o conceito de consenso. O consenso é exatamente a ideia de que a informação que é a informação válida é a informação que a maioria tem como verdade. Então a gente introduz aqui a ideia de que não basta você, na verdade, modificar só o que está na sua cópia, porque se você modificar alguma coisa na sua cópia, a sua cópia vai destoar de toda a maioria, logo ela não vai ser entendida como a verdade. Então esse mecanismo está o tempo todo tendo essa visão distribuída sobre as informações para garantir que qualquer, vamos dizer assim, participante dessa rede que tem uma intenção ou por um problema técnico esteja criando algo incompatível com o que ficou combinado entre todos esses participantes,
ou por uma má intenção de tentar burlar alguma coisa, a simples alteração dele dessa informação não é suficiente porque ela não vai sensibilizar o que a rede entende como verdade. Então você tem aí um conceito bem diferente do centralizado, em que a sua conta bancária estaria num único lugar e aí uma alteração ali vai por terra tudo aquilo que você entendia que era verdade. E se você tem isso distribuído, você tem uma forma de assegurar pela maioria de que aquilo vai estar da maneira que foi combinada, partindo do pressuposto que a maioria flui de forma adequada. Deu uma travadinha. Tá. Voltou. Foi? Voltou, beleza. O Cláudio falou aqui, ó, os incentivos da mineração também é extremamente relevante, digno de estudo da pela ótica da teoria dos jogos. Não, legal, vou comentar isso. Perfeito. Único ponto negativo é o rollback. Legal. Vamos lá. Falando um pouquinho, então, como eu coloquei, eu tenho cópias em vários lugares. Então, eu preciso estabelecer uma forma de que essas cópias sejam regras, né, para que a gente possa evoluir as informações em cada um desses lugares. Porque eu preciso que isso esteja em vários lugares, tem que ter em vários lugares ao mesmo tempo, e aí eu tenho que criar uma mecânica, regras, para que essa atualização possa acontecer. Então, primeira coisa que existe na tecnologia é a ideia de você organizar as informações em blocos, para que de blocos em blocos você possa ir verificando e garantindo que uma vez que aquele bloco esteja fechado, eu não altere mais esse bloco. Então, esse é um conceito da tecnologia de agrupar essas informações salvas em blocos. Cada bloco, uma vez fechado, ou seja, com um conjunto de informações dentro, vem a ideia da gente conseguir gerar uma conta matemática. Eu não sei se vocês já viram algoritmos de hash, mas o que é um algoritmo de hash? É um algoritmo onde você tem uma quantidade de entrada variável, então você pode ter um volume de dados ali de entrada que pode variar, então pode ser um texto, pode ser uma linha, pode ser uma redação inteira, só para ilustrar aqui de forma simples. E se você aplicar esses dados como entrada desse algoritmo, ele sempre vai te devolver, aí falando no algoritmo de hash tradicional, ele sempre vai te devolver uma saída de mesmo tamanho. E essa saída tem uma série de propriedades. Você não consegue, a partir da saída, descobrir quais foram os dados de entrada, então tem a irreversibilidade, o que garante aí um certo sigilo sobre os dados. Mais que isso, ele não tem nenhuma sequência. Se você trocar uma vírgula do dado, o resultado desse algoritmo de mesmo tamanho ele vai ser completamente diferente. Ele não tem nenhuma relação de sequência entre os valores. Pode falar, fica à vontade. Quer fazer algum comentário? Sim? Tá. Pode falar, Alexandre. Tá meio ruim teu áudio aí, cara. Manda uma mensagem aí que eu leio, por favor. Então, vou comentando aqui enquanto isso. Então, o algoritmo de hash é um algoritmo, um dos mais utilizados, utilizado, por exemplo, no Bitcoin, é o SHA-256, um algoritmo da NSA, super utilizado para criptografia em mensagens na internet, para sistemas bancários. Então, é muito comum aí nos nossos navegadores, para garantir a confidencialidade das informações, o uso de algoritmos aí dessa natureza, como exemplo. Então, você tem aí o uso desse algoritmo. Para quê? Para que você possa, na verdade, pegar esse conjunto de dados que está ali dentro desse bloco e criar a representação desse bloco usando esse algoritmo. Então, eu vou ter sempre uma representação de mesmo tamanho que espelha exatamente aqueles dados. E qualquer alteração que eu tenha aqui naqueles dados dentro daquele bloco, ele vai dar um resultado desse algoritmo diferente. Então, eu consigo, comparando se aquele hash que eu esperava é o mesmo do hash do bloco atual, se houve qualquer alteração nessas informações. Então, eu tenho blocos e tenho uma forma, uma identidade desse bloco, eu consigo verificar seu conteúdo sem precisar olhar ali cada um dos detalhes, basicamente fazendo uma comparação de 16 bits aí. Beleza. Nesse sentido, o que eu posso fazer e o que foi feito, né? Outra ideia bastante interessante da forma como a tecnologia foi pensada. Eu posso ter blocos e uma informação que eu posso colocar no bloco, dentro do bloco, junto com todos os outros conteúdos que eu quero armazenar nesse bloco, é a assinatura, esse identificador do bloco anterior. Então, na verdade, o bloco ele passa a ter todo o seu conteúdo, mais o hashing do bloco anterior. E aí eu tenho o hash desse bloco. Ou seja, qualquer alteração no bloco anterior vai afetar o hash desse bloco. E se o hash desse bloco está no próximo, qualquer alteração no conteúdo desse próximo vai afetar o seu próprio hash. Logo, você começa a criar uma dependência, um encadeamento entre as informações que estão nesses blocos. Não é à toa que depois a tecnologia acabou ganhando esse nome de blockchain, porque a concepção original no paper, que eu coloquei para vocês desde 2008, ele traz essa ideia
essa estrutura de dados, onde as informações vão estar dentro de blocos. Esses blocos vão ter o uso do algoritmo de hash para poder garantir uma identidade ali que ofere o seu conteúdo, e essa identidade vai ser usada nos blocos subsequentes sucessivamente, onde eu vou gerar uma dependência, uma cadeia entre esses blocos. Isso é muito louco, né? Parece ficção científica, né? Mas o negócio é genial. Com isso, na prática, o que acaba acontecendo? Qualquer alteração que eu faça em algum lugar me obriga a recalcular tudo o que aconteceu depois, para que eu mantenha a consistência. Porque senão, a qualquer momento, você pode verificar e falar, cara, isso aqui não está consistente. E aí, se um nó da rede frauda alguma coisa, outros vão perceber rapidamente que aquela cadeia dele está inconsistente. Então, ele não tem que só fazer a alteração, mas ele tem que acertar toda a cadeia. E aí, mais que isso, para que você possa ter uma verdade alterada, você tem que fazer essa alteração na maioria dos nós da rede. Então, o custo computacional é relevante, você não só invadir um monte de lugares diferentes, mas recalcular um monte de conta em lugares diferentes. E mais que isso, aí, talvez especificamente aí do Bitcoin, toda uma sacada de como tornar isso muito trabalhoso, porque rodar um algoritmo de hash não é uma conta matemática complexa, pelo contrário, ela é muito rápida. Mas a ideia é que você tenha, na verdade, esforço e uma descentralização também de poder sobre essa execução. Então, um fator inserido aí nesse processo bastante interessante, e aí eu vou comentar a forma como é feito com o Bitcoin, existem outras maneiras de fazer, é atribuir um fator de aleatoriedade nesse processo de cálculo. Então, o que se faz na prática? Dentro desse bloco, que tem lá todas as informações do bloco, tem lá o hash do bloco anterior, se coloca mais uma informação livre, que quem, na verdade, está fazendo esse cálculo vai definir com essa informação. Então, eu tenho, na verdade, uma informação que você pode variar. Posso escrever meu nome, posso colocar o que eu quiser, posso botar um ponto. Então, essa informação livre, ela vai alterar esse hash que eu estou calculando, perfeito? Porque o hash ele é calculado baseado nessas informações. E aí entra um fator bastante interessante, que é a ideia de você ter que calcular um hash especificamente com um número de zeros no início. Então, para você calcular um número de zeros no início, como o hash não é sequencial, você tem que ficar chutando qual é o texto que você tem que colocar ali para que o hash dê com um número de zeros. E aí você começa um jogo meio que de loteria, de tentar ir sorteando e colocando as informações até que você consiga calcular esse hash que atende a esse quesito de x zeros no início. Então, essa brincadeira, essa tentativa e erro, que não deixa de ser um pouco como os mineradores fazem numa mina, né? Fica quebrando, dá muita marretada até conseguir, de fato, achar ali uma pepita de ouro, um diamante, seja lá o que está minerando, um pouco dessa ideia, por isso desse nome de mineração. O cara tem que fazer muita conta de hash, ou seja, dar muita martelada, até achar a pepita, ou seja, aquele hash que representa aquele bloco adequado ao algoritmo, que tem aquele número de zeros corretos. E aí você vai perguntar, pô, mas aí como é que eu vou verificar isso? Eu vou ter que fazer toda essa conta de novo? Não. Quando você conhece o conteúdo do bloco, você conhece o conteúdo que ele escolheu para aquele campo ali que estava livre. E ele podendo escolher esse conteúdo, é só você usar esse mesmo conteúdo já escolhido, que vai dar o mesmo hash. Ele sempre dá o mesmo hash a partir do mesmo conjunto de dados. Então essa é a graça. Não dá para você adivinhar, ficar aí tentando. Quando você consegue, você pode dizer, ganhei. E aí uma das características, especificamente do Bitcoin, é que você pode, ao criar um bloco, colocar uma transação do nada para você, que representa a criação das moedas que vão compensar esse teu esforço ali, essa sua mineração aí de ganhar o ouro, no caso o Bitcoin aqui no processo. E aí o algoritmo já tem regras. Dependendo do número de blocos que já foram criados, você pode botar mais moedas a seu favor ou vai diminuindo ao longo do tempo, até que chegue um dia que não haverá mais moedas a serem criadas e aí você vai poder botar taxas de transação, outras mecânicas aqui. Estou explicando para vocês. Beleza. A essência da tecnologia está nessa ideia de você criar blocos, encadear esses blocos e usar esse algoritmo criptográfico de hash para representar esses blocos, inclusive usando a representação do anterior no próximo, para gerar esse encadeamento e criando essa mecânica do jogo aí, de você ter que ficar sorteando para conseguir acertar. Além disso, tem mais coisas envolvidas, por exemplo, chave criptográfica, porque ninguém quer que você faça a transação do dinheiro de alguém que não é o seu dinheiro. Então, você tem que ter ali um conjunto de chave criptográfica, na verdade, uma chave, que é a chave pública, que pode ser entendida como se fosse um login. Todo mundo sabe o meu login, todo mundo entende meu usuário, mas ninguém tem minha senha, ou seja, a minha chave privada para poder movimentar em nome daquilo. Então, todas as transações que eu mando, transfira lá Bitcoin da pessoa X para Y, eu, como pessoa X, tenho que assinar esse pedido com a minha chave privada
e vai estar lá dizendo que a pessoa X, que é a minha chave pública, vai mandar para outra chave pública Y. Quando aquele dinheiro chegar na Y, só quem tem a chave privada daquela chave pública Y vai conseguir movimentar esse recurso. Então tem essa coisa de que é um título aportador, né? Quem tem a chave privada, quem tem a senha, pode movimentar aquele recurso. Perdeu, você não tem o banco ali para ligar e falar, cara, perdi minha senha, manda outra, o dinheiro está perdido aí nesse processo. Então tem seus prós e contras desse mundo um pouco mais distribuído e muda um pouco dessa relação de confiança. Então eu não estou mais tendo essa confiança direta, sendo no governo, seja o que for, para todos esses participantes dessa rede. E aí, se um participante quiser fraudar essa rede, isso não é suficiente para descaracterizar o que é tido como o estado da rede, a versão aceita aí pela maioria, a verdade sobre aquelas informações. Então, essas são as ideias centrais aí do funcionamento da lógica básica ali. Eu falei do Bitcoin, existem outras N mecânicas, eu vou falar um pouquinho de algumas, mas aí eu deixo depois o PPT para vocês, tem um videozinho aqui embaixo. Legal. Bem interessante que basicamente vai mostrar isso com uma animação durante 26 minutos, explica esse funcionamento, como é que o hash entra no outro, como é que é esse sorteio. Então conta isso de uma maneira mais ilustrativa aí, que eu tentei resumir um pouquinho para vocês. E uma das provocações que eu boto aqui nesse slide é que, como a gente na verdade está falando de distribuir poder, colocar as informações em vários lugares, ter uma lógica que incentiva as pessoas a estarem ali nessa rede, uma maneira de fazer isso foi como mais ou menos contei agora. Vamos fazer bloco, vamos encadear, ou vamos usar hash para isso, vamos usar chave criptográfica, vamos dar moeda, mas tem um monte de outras maneiras possíveis de fazer. Uma vez que agora o cara teve a ideia sacada, outras pessoas estão falando, pô, mas dá para fazer isso diferente assim, vai ficar melhor para um contexto, vai ficar melhor para outro. Tanto que surgiu um termo, então, só para ficar historicamente claro, surgiu o Bitcoin, o nome blockchain nem existia. No paper não tinha nada dito blockchain. Depois as pessoas começaram a olhar e falando, caramba, essa tecnologia é muito interessante, pode ser usada para muito mais coisa. Pô, vamos chamar essa tecnologia de blockchain, por causa do encadeamento de blocos. Aí se junta a palavra block com chain, que as duas palavras viraram uma só, que deu o nome à tecnologia. E hoje se fala muito em DLT, a ideia de tecnologias distribuídas, porque não necessariamente você precisa criar blocos para ter uma maneira de você garantir isso. Você pode, por exemplo, criptografar informação por informação. Então, você tem algoritmos aí, estruturas de dados, tipo Tangle, que usa essa ideia de encadear os registros diretamente, não blocos. Então, nem necessariamente cadeia precisa ser de blocos, pode ter outras N maneiras de fazer isso, mas as ideias aí que foram concebidas com a tecnologia têm um potencial enorme aí em diferentes aplicações e podem ser desenvolvidas de diferentes maneiras. Legal. Eu respondi um pouco da brincadeira da mecânica dos jogos, ela vem dessa competitividade, dessa vontade de ganhar ali os bitcoins. Hoje em dia, especificamente na rede de Bitcoin, não é tarefa para fazer com máquina em casa, você tem máquinas específicas de placa gráfica para calcular hash, então o cara já se especializou super nisso. Existem outras redes que têm outros tipos de mecânica que acaba permitindo aí até o uso de computadores pessoais. Então, cada uma tem sua mecânica. E aí eu trago essa capa aqui do The Economist, que eu gosto bastante, começou a enxergar o seguinte, olha, o blockchain, ele é, na verdade, uma máquina de confiança. Ele muda a relação de confiança. Mais do que o Bitcoin, por trás dele a gente tem algo que hoje provado que funciona, né, com esse dinheiro todo sendo transacionado. Se isso não funcionasse, alguém já tinha roubado muito Bitcoin aí de forma a fraudar o sistema, o que até hoje não tem nenhuma notícia de nenhuma fraude ao sistema. O que tem, sem dúvida nenhuma, é alguém roubou a senha de alguém, porque sempre as pessoas deixam a senha anotada no papelzinho ou guarda a cópia no celular. Então tem, obviamente, casos de fraude, de roubo, mas são sempre relacionados à posse das chaves ou à maneira que o cara guardou a chave, e nunca houve nenhuma falha da tecnologia, alguém conseguiu fraudar um registro, coisas do gênero. E o que a gente tem, então, é essa máquina de confiança onde você pode ter, inclusive em ambientes de repleta desconfiança, pessoas que não confiam uma na outra, transacionando, guardando informações que elas podem confiar, porque essa relação de confiança não está centralizada ali nessa relação direta. Ela está distribuída por essa mecânica que eu venho falando aí, que é a ideia do blockchain. E, óbvio, a gente pode guardar transações, né, que eu mandei dinheiro de alguém para alguém, mas eu posso guardar qualquer coisa, propriedade de um imóvel, um registro de nascimento, eu posso guardar qualquer coisa que me tenha valor. Isso desconstrói um pouco da maneira que a gente está acostumado a enxergar a internet, né? A internet, a gente sempre, ela foi feita para disseminar informação, né? Ou seja, fazer cópia e o negócio chegar no mundo inteiro. E aqui a gente tem, na verdade, essa sensação de que aquilo lá é um ativo, que aquele registro representa aquele valor, e isso não pode ser fraudado, porque eu tenho isso aí garantido para essa rede, de forma distribuída, eu não tenho esse poder centralizado, isso fica muito difícil de ser fraudado.
Isso gera essa ideia dessa nova geração de internet, com a internet de valor, né? Onde eu consigo, na verdade, guardar valores usando uma rede global como a internet. E tem um TED Talk aí depois de recomendação interessante, se tiverem curiosidade. Beleza. E aí, adicionando uma componente a mais, né, a gente falou de ter um lugar para guardar o que eu quiser, que não preciso confiar em todas as pessoas, a confiança se dá através desse mecanismo aí de distribuição de poder. Mas se eu posso guardar qualquer coisa, eu posso guardar inclusive regras. E aí entra um conceito muito interessante, eu dou um passo até atrás, essas frases aqui que estão grifadas aqui, colocadas aqui, são de 95, 94, que é uma ideia, alguém que estava estudando, cara, o Nick Szabo, é um fotógrafo, super estudioso também no campo jurídico. Ele estava estudando muito essa questão dos contratos e como é que os contratos funcionavam. E ele trouxe a ideia que ele chamou de contratos inteligentes. O que são esses contratos inteligentes? São contratos implementados em linguagem de programação. Então, por ser linguagem de programação, de cara, ele já tirou um fator de ambiguidade que a gente encontra no universo jurídico, né? Você escreve um negócio, mas para discutir depois, ele nunca é claro. E a linguagem natural, né, seja português ou inglês, ela dá muito espaço para interpretação. E mais que isso, ele entendeu que essa forma de especificar digital, ela pode ter toda essa rede fazendo o cumprimento das coisas acontecerem. Então, eu posso ir muito mais do que só especificar as regras que estão ali nas cláusulas do contrato. Eu posso especificar as consequências dessas regras. E isso era a ideia que esse cara colocou desde 94, 95 de que seria contratos inteligentes. E aí, duas ressalvas que são interessantes é que ele mesmo tomou cuidado na época de deixar claro: contrato inteligente não significa que tem qualquer natureza de inteligência artificial. O contrato é burro, ele vai ser executado por um computador, logo o computador faz o que a gente mandar. Não tem nada de inteligência artificial. Eu trago o exemplo que ele mesmo concebeu. Isso é muito bom. Que ele mesmo concebeu, ele chamou do exemplo mais primitivo de contrato inteligente, né? Ele falava assim, tipo, uma máquina de refrigerante. Imagina, uma máquina de refrigerante, a Coca-Cola colocou essa máquina na rua, ela colocou dentro da máquina ali um código que não é só responsável por entregar o refrigerante, mas como guardar aquele ativo da empresa. Né? Guarda o refrigerante e guarda o dinheiro que está ali dentro. E a relação ela não é dada com a Coca-Cola. O código é que tem que decidir o que ele vai dar de ativos para quem está pedindo e o que ele vai fazer em relação a todas as interações. Então, o código passa a ser, de fato, quem representa ali aquela empresa, quem toma as decisões e tem que estar tudo previsto naquele código. Então, exemplo, se alguém botar lá um dinheiro, se o dinheiro for exato, tem que dar lá o refrigerante que o cara selecionou. Se o dinheiro for a menos, tem que devolver o dinheiro. Se o dinheiro for a mais e tiver troco, tem que dar o refrigerante e o dinheiro. Então, a ideia é exatamente essa, assim, a representação de toda essa lógica, ela está nesse código. Esse código, olha, repara isso, ele é responsável por definir as condições do contrato, mas também por executar o que está previsto naquelas cláusulas, todas aquelas obrigações que o contrato prevê. Então, se o contrato prevê entregar em determinada situação, ele vai entregar. Então, independente da vontade da Coca-Cola de mudar de ideia, aquilo vai ser executado na forma como foi programado. E essas relações acontecem da máquina com as pessoas que vão aparecendo ali na rua, que não são necessariamente uma pessoa que já foi pré-definida e ia acontecer. Então, a vontade toda da Coca-Cola passa a ser representada por esse contrato. Então, isso é um exemplo de contrato inteligente, escrito em linguagem de programação, que guarda as obrigações, muito legal, executa as obrigações e que tem a posse daqueles recursos. Então, para pensar assim, o dinheiro não está com a Coca-Cola nem com o cliente, ele está com a máquina. E a máquina, na verdade, é a vontade daquele código. Se ele quiser entregar aquele dinheiro para alguém como troco, ele vai entregar. Se ele quiser entregar o refrigerante, que é um ativo, ele vai entregar. Então, todo esse recurso ele está ali sendo gerido pelo contrato. Beleza? Beleza. E aí um cara chamado Vitalik Buterin, 2004, 2005, bola a seguinte ideia: vamos casar esses dois mundos. Eu vou usar essa ideia de escrever códigos que vão guardar regras, que vão ter recursos, que vão executar isso totalmente sem possibilidade de censura, né? Porque quem vai executar isso é um blockchain. Se eu boto isso no blockchain, eu garanto lá, ninguém vai fraudar, porque eu tenho todo mundo ali para garantir que o que está ali, está ali. Tem que ser cumprido exatamente como está ali. Mais que isso, cada nó desse, ele pode validar as coisas. Então, se aquele código lá prevê que
tal dinheiro tem que ser recebido e tem que ser devolvido, ou qualquer regra que tiver ali, cada um daquelas participantes daquela rede pode validar isso. E se a maioria validou, é porque está correto e eu tenho que cumprir como o contrato foi colocado. Então, toda aquela rede garante o cumprimento, não só a veracidade dos dados, mas o cumprimento das regras da forma como ele foi combinado. Então, aí eu tenho uma blockchain, vamos dizer assim, de segunda geração, onde eu posso não só guardar informações, mas guardar regras. Regras imutáveis, regras invioláveis, regras que vão executar de acordo com esse consenso da maioria. Por definição, o termo foi utilizado pelo próprio Vitalik, esses códigos, essas regras guardadas ali. Depois ele mesmo falou, pô, será que eu fiz bem de chamar de contrato inteligente? Porque muita gente acaba interpretando isso como um contrato físico ou um contrato no meio jurídico, que não é bem o que ele queria. O que ele queria era essa possibilidade dessas relações serem mediadas por esse código. Talvez se ele faça só código imutável, gerasse menos dúvidas aí no campo jurídico, mas eu acho um nome muito interessante, muito relevante para o eu mesmo gosto. Então, apesar dele depois ter feito essa brincadeira aí de se arrepender, eu acho que ele é muito apropriado pelos conceitos, pela forma que ele foi colocado. Então, a gente passa a ter essa segunda geração aí de blockchains capazes de guardar dados, sem dúvida nenhuma, mas também regras. Contratos inteligentes aí para ser mais claro. Aí eu separo bem. O contrato inteligente não significa que ele é um contrato no nosso mundo real. Ele pode ser até mais sofisticado ou muito mais simples. Então, ele pode ser uma cláusula de prazo de um contrato. Ele pode não ter nada a ver com o contrato. Ele, na verdade, são regras que vão ficar distribuídas para serem garantidas, verificadas por todos, que vão ser executadas da forma como ele foi escrita, independente das vontades das partes que estão transacionando, porque vai ser cumprido o que está escrito. O direito tem um autor muito famoso, o Lawrence, que agora não lembro o nome dele, que escreveu a ideia do Code's Law. E aí essa talvez seja a grande representação. O código que você botar ali é lei. Ele vai ser cumprido da forma como ele foi escrito, goste você ou não. Se for combinado assim, todo mundo tem essa regra na mão, esse código combinado, e uma vez que vai ser executado, todas essas participantes da rede vão garantir que vai ser combinado da forma que vai ser executado da forma que foi combinado. Mas não é necessariamente um contrato, pode ser mais, pode ser menos. Essa desconexão é importante, porque ela gera muita colocação errônea aí do campo jurídico, que é um contrato inteligente, na verdade é um código de computador, pode prever obrigações e ações para cumprir essas obrigações que estão na blockchain. Com isso eles são imutáveis, com isso eles são validados por todas essas envolvidos aí nessas redes. Então, quando você pensa no contrato inteligente, você elabora ele, coloca ele numa blockchain e, meu amigo, ele está no mundo. Você perdeu a posse sobre ele. Então, eu brinco muito com esse exemplo. O contrato inteligente não prevê uma forma de você tirar o dinheiro dele de dentro, esse dinheiro ficará o resto da vida no contrato inteligente e quem pensou ele talvez nunca bote a mão nesse dinheiro. Parece brincadeira, mas já aconteceu muitas vezes em projetos que não tinha uma regra muito clara de como sacar o dinheiro. Tem contratos hoje com dinheiro que nunca mais vão poder ser sacados. Porque lembra, você não tem um 0800 e fala, me bancou, deu M, hein? Fiz besteira. Pô, me manda esse dinheiro, não tenho o que fazer. Se o contrato não prevê, a maioria vai garantir a execução como foi estabelecido no contrato, ou seja, não haverá uma forma de você resgatar esse dinheiro. E aí, só para organizar um pouco o que a gente falou até agora numa linha mais histórica, eu trago essa linha do tempo que traz, no primeiro momento, de 2009 até 2014, foi a consolidação do Bitcoin, não só como um dinheiro eletrônico, mas como a tecnologia que botou isso de pé e que garantiu que isso podia gerar valor sem que ninguém fosse lá e fraudasse o sistema. E aí você tem, a partir de 2014, 15, de forma mais acentuada, uma desconexão dessa aplicação, que é o dinheiro eletrônico, que é o Bitcoin, do potencial do uso do blockchain para outras finalidades. E, principalmente, isso se acelerou muito com o surgimento dessa ideia de contrato inteligente, que veio primeiro na rede lá do Vitalik, que é Ethereum, e que isso foi sucedido aí, talvez de forma mais completa pelo Hyperledger, no sentido de foi outro projeto também de envergadura. O Ethereum é uma fundação específica para o Ethereum. O Hyperledger já nasceu dentro da fundação Linux, né? Então tem ali todo um olhar também de open source sobre os dois projetos. Mas depois acabou sendo abraçado em algumas versões do Hyperledger pela própria IBM. O Ethereum, muitas clouds hoje estão disponibilizando infraestrutura para Ethereum. Mas essa 2014, 2015 começou uma explosão, porque começou a observar uma potencialidade de aplicação desses conceitos de dados imutáveis, de regras garantidas pela maioria,
muito além do que só para uma aplicação de dinheiro eletrônico. Então, explodiu, sem dúvida nenhuma, um monte de dinheiro eletrônico também, ou seja, criptomoedas de diferentes naturezas, com regras diferentes ou diferentes representações, mas também o uso dessa tecnologia para um monte de coisa. E a previsão é que a gente tenha muito mais tecnologia surgindo. Esse dado está um pouco antigo, ele era 2017, então a gente teve, sem dúvida nenhuma, muito mais do que 75 plataformas aí em 2017, 2018, e hoje a gente tem talvez ali 5 mais maduras, eu cito elas aí mais para frente, mas ainda tem um monte de, mais do que 100 outras plataformas ainda tentando buscar algum espaço. Mas sem dúvida nenhuma a gente tem talvez aí as 5 mais usadas para poder comentar, dentre elas essas duas que estão aqui muito claras, né? O Ethereum, o Hyperledger, o Bitcoin de forma muito específica para essa aplicação do dinheiro do Bitcoin, mas são 3 grandes plataformas aí claramente. Beleza. Outra coisa interessante também, que é importante marcar de forma bem diferenciada, é que com o surgimento ali dos contratos inteligentes e outras aplicações, começou a se discutir maneiras diferentes de você montar essas redes, né? Lembra que eu estou falando de redes, então são várias máquinas e aí entidades, que cada um tem, alguém tem uma posse dessas máquinas, nessa rede para distribuir esse poder e ter várias cópias e todo mundo validar as regras. Tá? Essa rede pode ser uma rede pública, ou seja, ela é aberta. Eu posso comprar uma máquina, ligar e entrar nessa rede. Não teria nenhuma restrição de entrada nessa rede. Então, esse é o primeiro cenário, com prós e contras. Se ela é uma rede pública, fica tudo aberto, todo mundo vê tudo. Só beber uma aguinha aqui na garganta. Então, o primeiro cenário é uma rede pública. Todo mundo pode entrar, todo mundo pode participar. Segundo cenário é uma rede privada. Eu posso, na verdade, se eu não tenho uma necessidade de ter um cenário global, eu preciso, na verdade, gerar confiança entre certos atores de uma determinada rede, eu posso criar uma rede privada. E as informações ficam disponíveis só para quem está ali dentro dessa rede privada. E aí é muito comum chamar também de rede permissionada, porque eu permissiono a entrada de novos membros. Eu posso criar clubes ali, por exemplo, o sistema financeiro fez isso, criar uma rede só do sistema financeiro. Então, eu tenho 300 grandes instituições ao longo do mundo que estão ali participando dessa rede e aí com diferentes características. E repara, talvez 300 instituições financeiras, para algumas aplicações, já seja distribuição de poder suficiente. Para outras aplicações, não. Cara, eu quero o mundo inteiro podendo participar. Então, aí depende dessa necessidade de distribuição de poder de cada aplicação, de cada cenário. E aí, cada cenário é um cenário. Talvez nos ideais lá iniciais do Bitcoin, a ideia era ser um dinheiro global, substituir a transparência absoluta, anarquia, etc, etc. Quando você começa a ter mais aplicações no cenário corporativo, começa a surgir, sem dúvida nenhuma, cenários em que você tem ambientes mais controlados e outros requisitos aí para as soluções. Tudo bem até aqui? Beleza. Tá. Só organizando, aí começa a vir um monte de camada, né? Porque dá uma certa confusão. A gente falou, né? Tem que ter uma rede. Então, essa rede tem seus participantes que vão trocar informações entre eles. Então, é uma rede ponta a ponta ali, as pessoas mandam diretamente informação para os outros. Outro ponto interessante é que se é uma rede tem que ter conexão, ou internet ou intranet, depende de qual a conjuntura da rede, né? Mais que isso, a gente falou de regras, né? Que vão definir, né, como é que eu gero consenso, como é que eu valido. Então, você tem essas regras são normalmente embutidas em plataforma. Eu dei o exemplo aqui da plataforma Ethereum, da plataforma Hyperledger e outras que existem, Corda, que é a plataforma da rede do sistema bancário, do sistema financeiro, etc. Então, repara que às vezes há uma confusão, porque uma rede usa uma tecnologia. Às vezes a própria rede define a tecnologia. Vamos pegar o exemplo do Bitcoin. Então, Bitcoin é a tecnologia e Bitcoin é a rede. Quem está ali armazenando e processando essa plataforma que é a Bitcoin, que está rodando ali uma rede global, que pode entrar a qualquer momento. O Ethereum também é uma rede, está rodando a plataforma, e você tem uma rede pública aberta. O Hyperledger já é uma plataforma que as redes já são privadas. Então você pode criar sub-redes, você pode ter a rede do Hyperledger só dos imobiliários, só dos cartórios, você pode criar o que você quiser. Independente disso, as redes que foram organizadas estão rodando suas plataformas, podem ter contratos inteligentes sobre elas que vão endereçar um determinado domínio ali de aplicação que vai ser desenvolvido. Então, mais uma vez, eu posso ter lá a rede do Ethereum, com a plataforma Ethereum, e ter uma aplicação de assinatura eletrônica nessa rede. Essa aplicação teria lá um contrato inteligente específico com essa finalidade. E quem é que transaciona com esses
Quem é que transaciona com esses contratos inteligentes, com essas plataformas? São contas. As contas, muita gente chama de carteira, são, na verdade, as chaves públicas e privadas desses usuários. Pode ser um usuário ter várias contas, cada pessoa tem uma conta, e são contas, são essas chaves públicas e privadas que vão interagir com o contrato de acordo com o que estiver escrito no contrato. Se o contrato prevê que qualquer um pode, qualquer chave pode transacionar com ele, beleza. Se ele só prevê que determinada chave pode fazer determinada coisa, beleza. O que estiver escrito ali vale a regra que foi estabelecida. E é muito comum ali na última camada mais superior aqui do meu desenho, a ideia é de que você vai ter uma aplicação descentralizada. Ninguém gosta de usar a tela preta, nem ficar vendo dado ou estruturado ali em blocos. O cara quer clicar lá bonito e a coisa funcionar. Então, existe essa camada que vai usar uma conta para acessar um contrato para fazer alguma coisa. E aí você fecha o ciclo, onde você tem, na verdade, uma aplicação que a gente está consumindo, mas com uma garantia de que os dados não estão na mão de alguém. Pode dar uma informação equivocada ou fraudar pelos interesses pessoais, ela está sendo assegurada pelo contrato, pela plataforma ali, a distribuição de poder. E aí você tem uma nova perspectiva sobre a relação de confiança ao desenvolver uma solução quando você busca essa natureza de aplicação. Agora, nem tudo precisa disso. Tem cenários que você, ok, estou confiando nessa empresa, faz sentido confiar. Tem cenários em que a distribuição de poder pode reduzir burocracia, reduzir custo, pode gerar eficiência. Então, é uma tecnologia interessante e, sem dúvida nenhuma, fazer estatística ou tomar qualquer decisão baseada em dados, sobre dados cuja veracidade dele é assegurada, isso gera uma série de possibilidades. Certamente. Aqui só para estar entrando em todos os setores, não vou me estender muito nesse slide não, mas depois eu deixo para vocês aí. Todos os setores estão experimentando a tecnologia, isso tem crescido ano a ano, isso aqui é 2018, 2019. Eu brinquei aqui com vocês que tem mais ou menos as 5 campeãs, então são um slide do Gartner, onde ele traz essa perspectiva ali de experimentações que estão acontecendo na pesquisa dele aí com as tecnologias. Então você tem o Ethereum, que é uma rede pública super experimentada, você tem o Hyperledger na versão Fabio, que é apoiado pela IBM, super experimentado, você tem o Hyperledger em outra versão ali, sem o apoio da IBM, ele também experimentado, você tem o Corda, que é essa do sistema financeiro, e você tem o Quorum, que na verdade é uma versão do Ethereum customizada para ser utilizado em rede privada. Em vez de ser público, ele é privado, então não deixa de ser o Ethereum ali como base. Você tem talvez 3 tecnologias aí dominando, mas se você olhar em volta ali, um mundo de outras coisas. Tem muito projeto em iOS, tem muito projeto em outras versões do Hyperledger, tem projetos específicos aqui num monte de tecnologia. Agora, talvez o predominante aqui seja de fato essas tecnologias mais centrais. Você tem aplicações até feitas com as versões mais atuais do Bitcoin. Tem muita coisa acontecendo, muita experimentação. Beleza. E aí, trazendo alguns exemplos aí para a gente não ficar só na discussão teórica, eu gosto bastante desse exemplo, é feito pela AXA, mas tem outras seguradoras, que é a ideia do seguro de voo. Eu vou pegar um voo, o que eu espero quando eu pego o voo? Que ele chegue em determinado destino até um determinado horário. Se ele não chegou, a minha expectativa foi frustrada e, teoricamente, eu posso estar perdendo um compromisso, uma reunião, ou uma festa, sei lá o que for. Então, se eu tenho alguma coisa em risco, faz sentido um seguro. Então, qual é a ideia desse seguro? Obviamente, tem tudo calculatorial por trás ali, mas é que eu consiga, de forma eletrônica, contratar, dado o meu voo, dado o meu horário de partida, chegada, etc., eu posso contratar e colocar um determinado recurso para que, se o voo não chegar dentro daquelas condições que foram estabelecidas, eu já aconteça o pagamento automático ali do meu prêmio. Nunca prêmio, seguro tem essas maluquices. Prêmio é o que o cara paga para ter e benefício é o que ele recebe se acontece o sinistro. Então, ele vai receber o benefício ali proporcional, X vezes mais do que o prêmio depositado, se aquela condição acontecer. E de uma forma muito eficiente, porque você não precisa regular. Você pode, na verdade, botou o dinheiro ali, não chegou, pagou. E aí tem uma característica interessante. Essas informações sobre chegou ou não chegou estão públicas, porque as agências reguladoras têm informação sobre atraso de voo com muita facilidade. Então, a provocação aqui é quantas coisas, e outras tecnologias, por exemplo, falei aqui de internet das coisas, a gente não pode conectar com essa ideia de contratos inteligentes. Então, eu posso ter, por exemplo, a tarifa de uma concessão, de um pedágio, sendo atualizada automaticamente em função do número de cancelas que abre ou fecha ali, ou seja, o volume de tráfego. Eu posso ter um monte de outras coisas que estão gerando dados para esse ambiente digital, sensibilizando regras que vão gerar um modelo de negócio mais eficiente. Falei que o cardíacozinho, você pode ter um relógio que aumenta ou diminui o preço do meu seguro de saúde.
E aí por diante você pode criar regras que não dependem da interferência humana, porque a própria regra, a medição dessa regra, a execução dessa regra que vai te sensibilizar, te entregar aquilo que foi prometido, não depende da seguradora pedir para ser cumprido. Por exemplo, aqui da seguradora ou quem foi envolvido. Não tem um ente central, essas coisas fluem e acontecem de forma automatizada nesse ambiente digital. Sim. E qual o risco do prefeito dar louca lá e quebrar as cancelas do pedágio? Aí não tem como. Passar o trator não tem IoT que vai conseguir contar quantas pessoas passaram. Muito bom. Vamos lá. Falando um pouquinho aqui, só para trazendo outros exemplos, aí estou trazendo exemplos do segurador, mas esperem isso para o mercado segurador, mas esperem isso para outros. Cara, quantas empresas não precisam trocar informações para poder executar suas atividades? Se elas têm negócio ali no ecossistema, faz muito sentido que elas troquem informação, seja para conhecer melhor o cliente, seja para garantir identidade, seja para compartilhar risco, aqui no caso de seguradora, para ativar que determinado momento da cadeia de valor ali que está sendo gerada, está sendo passado o bastão entre uma empresa e outra, como ele está sendo passado, garantir que os registros aconteçam. Então aqui um exemplo, a B3i é uma associação que foi montada por empresas de seguradoras e resseguradoras do mundo. Aqui no Brasil, o IRB, o Instituto de Resseguros aqui do Brasil, participa da B3i, minha figura está um pouco desatualizada aqui. E o que eles fizeram? Pegaram o Corda, que é a rede, que é a plataforma lá específica do setor financeiro, e criaram uma rede, usando a tecnologia Corda, para gerar aplicações de interesse do mercado segurador. E o mercado segurador já tem por cultura esse compartilhamento, né? Você vê, por isso de seguradora e resseguradora. Imagina, ninguém quer ser segurador de uma usina nuclear de Fukushima. O negócio tem um acidente, já era o teu negócio, né? Você quer compartilhar esse risco, quer pegar um pedacinho, passar um pedacinho desse risco para o outro, para que você dilua esse risco no mundo, né? Então você tem essa ideia de criar essa facilidade de troca de informações entre elas. Imagina se isso fosse uma integração de sistemas entre eles, quanta ineficiência, quanto custo, quanta reação não geraria se tiver um lugar comum, que todo mundo tenha a informação ao mesmo tempo, que ninguém é dono dessa informação, a informação é de todos, que a maioria, por consenso, garante que não vai haver fraude, que as regras vão ser feitas. Essa fluidez, esse funcionamento do ecossistema pode ser muito mais eficiente, né? A Tokio Marine já está com essa Tokio Marine Holding, já é um serviço de blockchain? Não, todas essas empresas aqui são empresas do mercado segurador, ou seguradoras ou resseguradoras. Então elas estão rodando aplicações sobre essa rede. Eu vou falar, acho que no slide seguinte aqui um exemplo. Esse é um projeto nosso aqui da PUC em parceria com o IRB, onde a gente está fazendo uma rede colaborativa de subscrição. Como é que eu consigo, na verdade, as seguradoras que são clientes do IRB trocarem informações, e aí estamos falando de concorrentes, dois seguradores de vida, por exemplo, como é que eu faço elas trocarem informações baseado em determinadas regras, para que possa ser mais eficiente o processo dela de subscrever, ou seja, avaliar o risco de uma determinada vida lá que vai contratar seguro, evitando fraude, evitando erros, mas sem colocar em risco o portfólio das empresas. Ninguém quer botar os seus clientes na mão do concorrente. Então, como é que eu crio regras que essas informações vão ser compartilhadas, mas da maneira que a tecnologia vai garantir que esse compartilhamento está sendo feito de forma justa e dentro das regras que foram combinadas. Para dar um exemplo aí de aplicação da rede B3i aí, usando Corda. Outro projeto muito famoso, eu gosto bastante dele, é a ideia da cadeia logística de diamante. Então, imagina, cara, se você é um segurador, está lá na ponta, ou recebe uma joia de alto valor e tem que fazer um seguro, você está basicamente fazendo um seguro no escuro, né? Você vai ter que conseguir avaliar aquela pedra, mas tudo que aconteceu antes, meu amigo, você está no risco ali pode ser uma pedra roubada, pode ser um monte de coisa que tem acontecido ali, pode não ter sido beneficiado da maneira correta, você não identificou isso no primeiro momento, depois lá na frente isso vai te gerar um mega prejuízo, e assim por diante. Imagina se a gente tivesse toda essa cadeia rastreada. Então, por exemplo, o minerador, quando achou aquele diamante, registrar. Quando ele foi exportado, registrar. Quando ele foi lapidado, registrar. Vendido e transformado em joia, registrar. Então, imagina que todo mundo registra isso nesse lugar comum. Então, eu tenho um único lugar com todas as informações daquela pedra. Então, quando o cara vai fazer o seguro daquela pedra, ele consegue entender tudo que aconteceu naquela vida daquele diamante. E aí, mais que isso, tem uma propriedade interessante, eu não sei explicar isso direito, mas que cada diamante tem propriedades que se consegue calcular um identificador único para aquela pedra. Então, o cara lá na ponta consegue calcular esse identificador único baseado nas características dele, e esse identificador único é o rastro de todas as transações aí colocadas.
Então, você não tem ali o cara que guarda a informação só no seu sistema e manipula ela para passar para outra parte da cadeia. Você tem tudo no mesmo lugar, tudo auditado, tudo transparente, para que você possa, no final, economizar dinheiro aí fazendo seguros mais caros pelo risco que não existe. Legal. Duas coisas que eu comento aqui. Tudo que você coloca no blockchain fica dentro dos blocos encadeados, ou seja, impossível alterar, possível, probabilidade mínima de alteração. Logo, você tem um lugar muito rastreável. Então, qualquer tentativa de sumir com um rastro é impossível. Então, é um lugar muito ruim para você esconder as transações. Então, mas lá é lugar para lavar dinheiro. Não dá para fazer isso dentro de blockchain. Ao mesmo tempo, lembra que eu falei das chaves. A chave é quase um título portador. Então, eu tenho lá o nome da chave, mas eu não sei quem no mundo real, qual é o CPF dono daquela chave do Brasil. Isso cria essa coisa do pseudo-anônimo. Então, pode transações que eu sei exatamente quem fez a transação, quem sei a conta que foi feita a transação, para onde foi, mas quem é o dono daquilo, quem eu tenho que mandar prender, eu não sei, porque eu não sei quem possui aquela chave. Então tem essa dicotomia aí de super rastreável, mais pseudo-anônimo. O que está acontecendo é que as legislações locais têm obrigado a todo mundo que está ali na ponta transacionando dinheiro, fazendo câmbio, ou seja, as exchanges, né, essas corretoras, está obrigando que todos esses processos, por legislação, sejam registrados. Então, hoje, se eu vou pegar dólar e comprar um Bitcoin numa corretora, a corretora tem por obrigação me cadastrar. Então, ela sabe exatamente quem é o dono daquela carteira, então a legislação tem fechado em função disso, tornado mais difícil. Agora, se eu vou, entre aspas, no mercado negro aqui, você me vende um Bitcoin, não necessariamente você precisa me dizer nada, você tem como fazer essas transações de maneira aí, mais direta. Mas aí você começa a se complicar. Você recebeu de uma conta aí, suspeita, e você comprou dinheiro numa corretora. Aí você começa a tentar entender quem são, tanto que estão pegando muitas fraudes em função disso, porque é muito rastreável, mas você tem que correr atrás de quem é o dono da carteira lá que está com dinheiro ilícito de alguma forma. Beleza? Outro exemplo aqui também de cadeia de suprimento é ramo alimentício. Aí não vou me estender muito, mas hoje em dia o Carrefour tem um projeto, você consegue escanear o QR Code lá na gôndola e você sabe exatamente quais foram todas as etapas que aquele carne suína, no caso é o caso brasileiro aqui, o caso francês é da carne de frango, você consegue escanear e saber tudo que aconteceu com aquele alimento. Então, você comprou um produto que não estava em boas condições, você pode falar, cara, desse frigorífico, desse produtor aqui eu não compro mais. Você tem toda a transparência da cadeia, além da eficiência da troca de informações ali entre cada um desses envolvidos. Outro que é bastante interessante é a ideia aí vou falar um pouquinho da sigla primeiro, né? DAO é a ideia de organizações descentralizadas. Então, a organização ela não precisa ter um dono. Ela pode ser também gerida por esses membros ali que estão envolvidos, que vão tomar decisões em função das coisas que forem acontecendo. Então, mais uma vez, um exemplo do mercado segurador é a ideia do seguro sem seguradora. Então, seguro nada mais é do que pegar um conjunto de pessoas, elas todo mês depositarem lá um prêmio, e se acontecer alguma coisa com elas que seja caracterizado lá como um sinistro, ela tem direito a pegar um dinheiro específico para reparar aquele dano que ela sofreu. Exemplo mais fácil, talvez, de todo mundo acompanhar, carro. Eu pago todo mês lá um dinheiro, e se alguém tiver algum problema com o seu carro, tira daquele dinheiro para consertar seu carro, trocar o carro, etc, etc, as regras que forem combinadas. Então, o exemplo dessa tecnologia, ela permite que você crie com teus amigos ou com a tua vizinhança um seguro, as pessoas todo mês paguem, as regras vão estar todas definidas nesse seguro. Então, se o cara não pagou, ele não tem direito, ou se o cara perdeu o direito, ou se ele está pagando enquanto isso é um sinistro, ele pode ser regulado. Que forma? Por exemplo, sorteia 3 pessoas do próprio segurado para ir lá olhar e dar confiança sobre, o cara pode realmente sofrer um sinistro, vamos aceitar isso, e com isso a apólice pode ser autorregulada aí pelos seus próprios Até mesmo no condomínio, né, na sua casa, pode ter um acordo ali com os vizinhos, né, de estar em relação a manter a ordem do prédio e tudo mais, se acontecer alguma coisa ali, né, para garantir. Você tem uma tecnologia que, na verdade, foi feita para pensar em funcionar de forma distribuída, ou seja, coletiva, para seguro, para organizações. Essa mesma sigla aqui, muitos projetos estão nascendo com essa característica de serem organizações descentralizadas. Então, você tem a votação sobre tomada de decisão. Você pode juntar dinheiro para fazer um projeto e tomar decisões sobre o projeto. Ou juntar dinheiro e as decisões aonde esse dinheiro vai ser aplicado serem tomadas de forma descentralizada. Então, você tem uma série de possibilidades aí com essa ideia de centralização de poder aí que a tecnologia traz.
para não me estender muito, você tem o Arcade City, é o Uber sem Uber. Você tem aqui o concessionária de energia sem concessionária, então onde as pessoas produzem energia e vendem umas para as outras através de placas solares. Você tem IoT aí, toda a regulação de IoT, todos os dados gerados por IoT, rede social, identidade, direito autoral, voto, tudo isso pode ser regulado sem ter um ente central, porque eu preciso de um TSE para fazer voto. Eu posso ter a tecnologia garantida que a manifestação da vontade de todos vai ser regida pela maioria, como a própria tecnologia já foi pensada para ter esse consenso aí da maioria. Voto é um cenário trivial. Então tem muito mais, eu não vou me estender. Acho que para vocês depois tem uns relatórios aqui do mercado segurador também, é interessante. Mas de linhas gerais, assim, meu resumão para que serve essa tecnologia, que ela te oferece. Então ela permite que você represente ativos, sejam ativos do mundo físico, então eu posso representar o direito a uma propriedade ou um determinado elemento aí do mundo físico, ou sejam ativos que já nasçam digital. Então eu posso ter o direito a voto, é uma ação, uma cota de um fundo, é um ativo totalmente digital. Uma moeda eletrônica, é um ativo digital. Eu posso usar essas representações que não se convenciona chamar de tokens, né? Token uma ficha de poker é um token, é uma representação de alguma coisa unitária. Né? Eu posso usar esses tokens, ativos digitais, para pagar, para trocar, para criar todo um mercado em cima disso. Sem dúvida nenhuma, eu posso usar isso para distribuir os registros, ou seja, não deixar as informações só no lugar, para backup, para um monte de finalidade. Eu posso garantir mutabilidade sobre essas informações, a verdade sobre elas ali, de forma consolidada, garantida por toda essa rede. Eu posso ter uma rastreabilidade muito boa, porque tudo que acontece fica imutável, então eu consigo saber o que aconteceu, consigo saber toda a vida daquele diamante. Eu tenho, por definição, um mecanismo de consenso muito eficiente, por exemplo, para voto, para N aplicações. E eu posso implementar tudo que eu quiser, programar o que eu quiser, através dessas regras programadas aí invioláveis, que podem espelhar qualquer modelo de negócio que a gente queira, sem necessidade de ter uma entidade central ali regulando. Deu o exemplo aí do Uber sem Uber, regras de que o motorista, como é que cobra, se o preço aumenta, o preço não aumenta, totalmente transparentes ali, descentralizando, ou venda, o Open Bazaar, que é um outro exemplo, que é o OLX e o OLX, então, o comprador e vendedor tem lá as regras que fazem as coisas acontecer. Legal. Então são várias aplicações aí possíveis. Uma das aplicações possíveis dessas regras é casar o dinheiro e programar o dinheiro. Então eu tenho, por exemplo, a possibilidade de ICO, é um acrônimo de Initial Coin Offering, que é uma brincadeira com IPO, né, que é a oferta pública de ações. Então, quando uma empresa precisa captar dinheiro, ela vai lá na bolsa, bota ações, vende ação e o cara e capta dinheiro ali para o crescimento dela. No mundo de criptomoedas, você quer captar os coins, né, as moedas eletrônicas, que são dinheiro ali que você pode transacionar. Então, eu ofereço determinado projeto e as pessoas compram ações desse projeto, tokens, que podem representar o direito de ter um produto lá na frente, mais no modelo de crowdfunding, pode representar o direito a um dividendo lá na frente, se o projeto de lucro, pode representar o direito a tomar uma decisão lá na frente, ou seja, uma ação com voto. Então, você pode representar o que você quiser. E todas essas regras do que esse ativo vai permitir estão embutidas nesse contrato inteligente. Então, é como se eu tivesse quase um dinheiro programável. Né? Eu consigo programar esse recurso ali, esse ativo digital, e todas as condições de transacionar, quando eu posso transacionar, quanto ele vale, quanto ele não vale, isso tudo fica amarrado pela tecnologia, mais uma vez que não está em um único lugar, está em vários lugares. Então eu tenho essa maioria assegurando a verdade, assegurando a validação das regras que foram combinadas. Para fechar, assim, talvez o caso mais recente, eu gosto isso eu acho demais. Essa provocação, que é o Facebook abrindo o olho para isso, falando, cara, é genial, eu quero usar o meu poder de plataforma, meu poder de social commerce para fazer as pessoas comprarem coisas na minha rede. Mas eu não quero dar esse filão para o mercado bancário, não. Para o setor bancário. Eu quero esse filão mais para mim. Então, vamos criar um consórcio que hoje eram 100 e poucas, hoje tem 30, porque a pressão do governo americano sobre isso está enorme. Mas a ideia muito clara era, vamos criar essa moeda que, infelizmente, em inglês, a moeda americana chama pound, não chama libra, então não é confuso para ele. E libra é o sistema brasileiro de sinais, então também não é confuso para ele. Então, para ele, para a gente tem um monte de significado, mas para eles é a ideia de uma moeda totalmente, uma moeda criptográfica, né, uma cryptocurrency, um dinheiro eletrônico, como se fosse um Bitcoin, que vai ter todas essas
empresas por trás ali, distribuindo o poder entre elas para assegurar que essas transações não vão ser fraudadas, vão ser imutáveis, etc, etc. E que vai ter a propriedade de você poder programar, então você vai poder construir modelo de negócio e vai poder transacionar num ambiente um pouco usuário, que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Então, essa é a ideia. O problema é que eu acho que os governos em geral e americano em especial não gostaram da ideia de ter uma moeda que eles não mandam, com esse poder de global. Por que será, né? Vai ficar, na verdade, regulada por eles. E aí, talvez uma das sacadas interessantes aí do Facebook é que ele criou, dentro do conceito de stablecoin. São as moedas que, na verdade, elas não têm volatilidade, elas não têm precificação a mercado. Então, a compra e venda ali não define o preço dela, que gera uma volatilidade muito grande, como a gente tem hoje, por exemplo, com o Bitcoin. O preço pode oscilar muito, isso para transações do nosso dia a dia é péssimo. Então, na verdade, o que eles fizeram foi criar reservas em moedas fortes locais, em títulos de tesouro de países de forte, na Europa, nos Estados Unidos. E aí consegue, na verdade, atrelar uma libra a esse conjunto. Assim, com isso ele tem estabilidade financeira aí dentro da avaliação em cambial, mas para o nosso mundo aí é praticamente uma moeda com uma estabilidade financeira interessante, não tem a volatilidade das criptomoedas mais tradicionais aí precificadas a mercado. Então eu tenho uma moeda que eu sei quanto ela vale de fato, isso não muda com frequência, eu posso usar qualquer aplicação ali com uma usabilidade incrível para comprar, para transacionar, para criar modelos de negócio que vão gerir a entrega de produtos digitais. Então tem um mundo de possibilidades, como eu brinquei, hoje está quase uma ameaça dos governos aí que não estão gostando muito dessa história, mas acho que de alguma forma isso vai acabar acontecendo, não sei se com o Facebook, mas haverão moedas aí estáveis globais que eu acho que poderão viabilizar em modelos de negócio muito interessantes. Esse projeto é um projeto muito legal, a gente tem várias ideias muito acertadas ali, um dinheiro programável, é estável, tem uma carteira específica que vai ser transacionada dentro das redes sociais, então tem muita coisa legal. Então foi para provocar vocês aí de que esse mundo está em construção. E aí, você já falou um pouquinho do ECOA, compartilhou lá, tem um monte de palestras super interessantes sobre blockchain. Eu tenho 2 cursos também gratuitos ali no Demais sobre blockchain, e falar um pouquinho mais. Eu tenho uma abordagem diferente que eu usei hoje, então quem tiver curiosidade, legal. Interessante. Aí. Quem quiser... Deixa o link para mim depois. Eu vou deixar esse material para você. Tá ali, né? Já tá o link aí. Legal. Eu te mando o material inteiro. Fechou, e tem um curso de programação também, Solid, que é a linguagem de programação da rede Ethereum de contratos inteligentes. Então, quem quiser vivenciar isso um pouco, transacionar, aqui é bem interessante, tem um ambiente bastante propício aí para experimentação. Então, convido vocês aí a debruçarem mais no tema, tem muita coisa legal aí para ser experimentado, né? Eu praticamente termino com essa frase, com a provocação de que é importante agora experimentar. A gente está num momento em que essa tecnologia está ganhando maturidade, mas ainda é uma tecnologia muito nova. Então, você tem ainda novos entrantes, novas propostas. Libra de ontem, né, do ponto de vista de outras tecnologias, aconteceu ontem. Então, você ainda tem muita coisa para acontecer nesse universo. Eu acho que conhecer, começar a entender, pesquisar e experimentar é muito relevante para que a gente possa estar à frente aí cada vez mais que isso ganha velocidade. E basicamente era isso, cara, passar essa coisa, se tiverem curiosidades aí, perguntar alguma coisa. Show, muito legal. Descompartilha a tela só para a gente abrir para pergunta aqui rapidinho, por favor. Claro. Beleza. Então, o Max falou aqui, é o retorno padrão ouro. Baseado nessa pergunta, existe uma moeda, BitGold, que se eu não me engano é BitGold, não me lembro agora o nome exatamente, mas que parelha com ouro. Então, você está tendo uma stablecoin cujo valor dela é dado pelo ouro que tem em reserva. Então, é um outro exemplo ali de uso da tecnologia com a ideia de não ter volatilidade. Legal. O Stupa, acho que tu vai falar alguma coisa também, né, Stupa? Pode mandar brasa aí. Deixa eu desmutar aqui. Sobre teoria de jogos, cara, tem vários trabalhos de mestrado. Tem galera do meu departamento lá de administração trabalhando teoria de jogos no blockchain, só como curiosidade. Ah, legal. Quem falou da teoria dos jogos foi o Cláudio. Ô, mestre, Rafael. Opa, tudo bem? Opa, joia. Então, eu achei bem interessante a parte do FISE lá, da
Smart Shoes, né? Uhum. Automático. Eu entrei no site e eles estão falando que acabou. Qual que você falou? Da Fizi. O Daxa? Físico. F-I-Z-Z. Físico, ele falou. Da... F-I-Z-Z-Y. Deixa eu ver aqui o outro. Tem o ETH Insurance. Deixa eu ver se ainda tem. SH? Não, é porque esse não é o único projeto, não. Tem vários projetos com essa mesma ideia. Então, talvez esse... Esse daí só, mas tem o ETH, é isso? ETH, deixa eu ver se esse aqui tem. Etherisc. Tá... A própria galera do Etherisc, que é aquele que eu tinha mostrado ali do seguro descentralizado. Eu vou botar aqui para vocês o link. Fez um de Flying. Tem um pessoal na empresa que viaja direto lá para a França. Aí capaz que seja interessante. Nunca comentaram. Acho que não sabem. Cara, mas essa não é a única aplicação com essa característica, não. Você tem outras. Sim. Vou até dar uma olhada depois. Estou procurando aqui. O Gustavo perguntou aqui também, a XP Investimentos ia lançar uma moeda, ela está funcionando? Cara, não lançaram ainda não, que eu saiba. Eles estão oferecendo na carteira deles várias moedas. Tem fundo de coisa. Ó, esse aqui tá no ar, por exemplo. Eu mandei aqui no chat. Ah, tá. Vou procurar aqui. É bom que vocês perguntam, eu procuro. Que eu saiba... não tem. Aquelas que eles têm é corretora de criptomoeda, transacionam vários fundos ali de outras operadoras. Não sei de moeda da XP, não. Acredito que não tenha, não. Beleza. O Ali falou aqui que pensa sobre mineração hoje em dia, a necessidade de tecnologia de processamento alto para conseguir fechar uma transação. Tá. Vamos lá. A rede de Bitcoin, o que ela tem de complexo aqui do ponto de vista de custo, né? Como ela depende daquele fator de aleatoriedade, a mineração, e ele gera muito trabalho para garantir a dificuldade de você conseguir minerar, essa dificuldade é um gasto de energia enorme, várias pessoas tentando e só uma pessoa, várias clusters ali de computação tentando e só um ganhando a cada rodada. Isso gera um custo de transação relativamente alto. Então, hoje, não é uma solução Bitcoin, falando de Bitcoin especificamente, não é uma solução para você fazer microtransações. Ele tem ganhado muita força como uma solução para reserva de valor. Falando do Bitcoin especificamente. Então, se eu estou lá com o meu dinheiro na Argentina, o câmbio uma porcaria, dificuldade de comprar dólar, é uma maneira de eu guardar dinheiro que o governo pode ir lá me abocanhar minha poupança. Então, eu tenho visto um crescimento muito forte do Bitcoin como reserva de valor. Isso é um comentário. Agora, existem outras redes com outras características. Existem redes que não têm essa ideia de você precisar desse custo de trabalho e que é muito mais barato transacionar. Então, você tem, por exemplo, você citou aí da XP, o BTG Pactual está usando a rede do Tesos para fazer um fundo de investimento imobiliário. Então, o cara tem uma rede que é mais eficiente para esse tipo de transação, não tem essa lógica toda de gerar o custo de mineração, e ele usa para essas transações menores, mais pulverizadas. Você tem outras moedas, tipo o Ripple, que só serve para moeda também, que se especializou em ser mais rápido e ter outros algoritmos ali de consenso. Aí vem a discussão. Mas esse algoritmo ele é muito eficiente do ponto de vista quer dizer, ele é pouco eficiente, mas ele é muito robusto, é muito difícil fraudar.
A outra é um pouco menos robusto, mas também é muito difícil fraudar. É bom o suficiente ou não é bom o suficiente em termos de robustez? Aí cada solução tem que se discutir solução por solução. Mas, de fato, hoje o Bitcoin não é viável para microtransações. O custo de fechar bloco, etc., é muito caro para um volume de transação pequeno. Ele tem funcionado muito bem para reserva de valor, volumes maiores, que tem menos movimentações e mais valores ali envolvidos. Não sei se eu respondi aí. Legal. Você quer ir lendo só para você dar a sequência aí para você ver melhor? O pessoal falou que... Não, CC aqui, o Stopo falou CC aqui, obrigado, Ethereum, né? Show. O Ali falou show, obrigado. E, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aqui para a gente fechar aqui? Já estendeu aqui. Falo pra caramba, esse que é o problema. Não, então tá ótimo, que é isso. Obrigado demais. Foi muito legal. E essa Libra, realmente, cara, é muito... Isso aí é transformador, porque vai abrir uma possibilidade de modelo. Pois é, cara, porque tem grandes players, né? Então, por trás do Uber também tinham grandes players, né? Então, o Uber só virou realidade porque tinha grandes players, né? Sim, então, quando você começa a ver esses caras se juntando, né? Em prol de alguma coisa, é que realmente essa coisa tá... Mas eu julgo ser inevitável, assim, vai sair, talvez mais regulado, talvez não com esses players, mas assim, acho que é inevitável que a gente tenha, porque isso percebe que isso habilita uma série de modelos de negócio, porque hoje você tem muita impedância nessas transações, muito custo, as coisas não se viabilizam. Uma microtransação hoje não viabiliza da forma como você tem hoje estruturado aí o nosso sistema financeiro. E hoje no sistema financeiro você não consegue criar regras que vão se auto-executar, que a pessoa pode ter confiança de que não depende. Gosto muito desse exemplo do Uber, né? Você falou do Uber, você pega o Uber, quem te garante que aquele preço dinâmico está correto? Pois é. Dizendo, ele tá usando as informações, você não tem algo ali inquestionável que está sendo garantido ali. Um exemplo também da Light, por exemplo, né? Teve recentemente no Jornal Nacional apareceu um caso que a mulher, ela viu que a conta dela estava exorbitante, né? Totalmente diferente das outras, né? Uhum. E aí, pô, foram perguntar, né? Pô, então ela entrou na justiça e tal, aí a Light respondeu. Sabe qual foi a resposta da Light? É que a gente não consegue ir em todas as casas, e aí a gente pega e faz a média das contas anteriores. Aí, pô, imagina, tu teve um mês que tu gastou pra caramba, e aí tu vai pagar por todos os outros meses, entendeu? Tipo, a média é volátil, né? Não tem como, pô, você usar uma média para calcular uma estimativa fidedigna, né, para uma conta de luz, pô. Não faz o menor sentido isso, e é absurdo, né? Eu duvido que essa média aí não seja, na dúvida, redonda para cima. Né? Pois é. Isso aí. Beleza, então o Jander falou aqui, ó, Rafael, excelente apresentação. Eu até agora acreditava que blockchain era sinônimo de Bitcoin. Foi legal. Eu tinha ideia de todo esse potencial e funcionalidade dessa rede. Eu fiquei muita impressionado aplicação também com... Muita aplicação aí. Obrigado aí também, João Pereira, vi aquele também, que legal. É muito bom mesmo, imagino o blockchain apenas como meio de troca, não conhecia outras aplicações. Beleza, então, acho que a ideia foi cumprida, né, que era mostrar para o pessoal o poder aí do blockchain, né, e essa nova tecnologia aí que pode revolucionar a forma com que a gente lida com dinheiro, né, e eu achei aquele exemplo genial da máquina de Coca-Cola, e quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, que foda, assim, muito, muito bom. Parabéns mesmo, gostei demais. Valeu. Show de bola, cara. Valeu. Então, manda a apresentação depois para mim, para o pessoal, e também os links que você quiser divulgar. Fechado. Lá. Os links estão na apresentação. Fica tranquilo ali, vocês explicam ali. Beleza, então. Beleza. Obrigadão, Rafael. Obrigado aí pela atenção. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Valeu. Abração.